A CPI da Covid-19 ouviu mais um depoente nesta terça-feira que também utilizou o direito de não responder às questões e permanecer em silêncio por diversas vezes. De Brasília, Levi Guimarães. Tenente-coronel da reserva Elcio Bruno se recusa a responder perguntas da CPI envolvendo a empresa Davat. O militar preside a ONG Instituto Força Brasil e teria levado supostos vendedores de vacinas a uma reunião no Ministério da Saúde. Os parlamentares apuram qual era a influência dele dentro do governo e a relação com o ex-número 2 da pasta, Elcio Franco, que trabalhou na gestão de Eduardo Pazuello. Já a americana Davat está no centro de uma investigação sobre pedido de propina em negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Elcio Bruno foi à CPI amparado por uma decisão da ministra Carmen Lúcia do STF, que dava a ele o direito de não produzir provas contra si. Na apresentação, o tenente-coronel da reserva avisou que não responderia às perguntas. Informo que, exclusivamente por orientação da minha defesa técnica, me reservarei ao silêncio quanto a toda e qualquer pergunta envolvendo os assuntos tratados nos requerimentos aprovados por esta comissão. Antecipo a vossas excelências que me reservarei ao silêncio quanto às perguntas relacionadas à empresa Davat ou seus supostos representantes, ao Ministério da Saúde e seus atuais e ex-servidores. A fala do depoente irritou os senadores, que classificaram como equivocada a interpretação de Elcio Bruno ao habeas corpus. O presidente da CPI, Omar Aziz, autorizou o início do depoimento, mas esclareceu. Há limites nessa concessão de habeas corpus. Saiu aqui uma comissão parlamentar de inquérito que tem Vossa Excelência aqui como testemunha. Testemunha que Vossa Excelência, nas suas primeiras falas, já demonstra que participou ativamente dessas conversações. E a gente quer saber, Vossa Excelência, com 63 anos, com a experiência que tem, cai numa conversa de vigário da Davat, sem pesquisar com quem o senhor está sentando, para tratar de um assunto tão sério que era salvar vidas com a compra da vacina. Os senadores também apuram um suposto envolvimento de Elcio Bruno na propagação de notícias falsas na pandemia, com conteúdos contrários à vacinação e favoráveis a tratamentos sem eficácia comprovada. Ele não respondeu a perguntas sobre o tema. O nome do tenente-coronel foi citado por representantes da Davat durante oitivas na CPI da Covid. O militar intermediou um encontro entre a empresa e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Na ocasião, eles teriam discutido a compra de 400 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca. Elcio Bruno argumenta que o Instituto Força Brasil passou a defender a participação privada na aquisição de imunizantes. Surgiu no IFB uma grande preocupação em relação à gestão da crise sanitária, razão pela qual o Instituto passou a defender a possibilidade de empresas e entidades privadas passarem a participar do processo de imunização nacional. O IFB solicitou um encontro junto ao Ministério da Saúde para discutir uma maior regulamentação sobre a forma com que seria operacionalizada a participação do setor privado na vacinação. Aqui é importante esclarecer. A solicitação da agenda foi feita por via formal e em um momento que eu sequer conhecia os senhores Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Elcio Bruno, porém, não quis dar detalhes sobre a reunião do Ministério da Saúde. Ele também negou qualquer envolvimento no jantar em que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido propina a Dominguete. O tenente-coronel alega que nunca teve qualquer relação de amizade com Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde. De acordo com o depoente, o Instituto Força Brasil jamais recebeu dinheiro público. O Instituto Força Brasil jamais recebeu qualquer centavo do poder público e nem poderia receber. Que outras pessoas facilitaram ou possibilitaram a realização de reuniões de Vossa Senhoria com membros do Ministério da Saúde?
Senador, sobre este ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Mas não é por orientação do advogado. Vossa Senhoria, repito, só pode se recusar a responder às perguntas que o auto-incriminem. E não vejo que é o caso dessa pergunta que acabo de fazer. Diante da insistência do senador Renan Calheiros, o advogado do depoente pediu a palavra. A defesa reiterou que cabe ao depoente decidir o que pode ou não falar. Palavra com a douta defesa. Apenas um esclarecimento de ordem técnica. Tanto a ministra Carmen Lúcia como o ministro Fux, em consulta realizada por essa CPI, ambos deixaram registrados em suas decisões que o direito em decidir sobre o silêncio é exclusivo do convocado. Elcio Bruno negou qualquer intimidade com o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria apresentado a ele os representantes da DAVAT. Durante a sessão, foi mostrada uma foto em que os dois aparecem em um almoço. O senhor estava perguntando sobre jantar que houve antes da reunião. Quando terminou a reunião, no dia 12, na Secretaria Executiva, estávamos em lockdown, os restaurantes estavam fechados, o reverendo Hamilton nos convidou para almoçar nessa residência, participamos do almoço e pode ver ali que está Marcelo, participou da reunião. Ainda fizeram uma aglomeração. Sem máscara. Coronel, mas veja o seguinte, o senhor disse que não tinha nenhuma intimidade. Pela foto tem intimidade bastante. Intimidade foi um almoço, convidado para um almoço, está com fome, vai comer, não tem intimidade nenhuma nisso. O depoente passou a ser acusado pelos senadores de faltar com a verdade. A MDBista Simone Tebet foi a mais enfática ao interpelar o tenente-coronel Elcio Bruno. Vossa Senhoria tem o direito de ficar calado, mas Vossa Senhoria não tem, com o habeas corpus da ministra Carmen Lúcia, o direito de mentir a essa CPI. Não pode mentir. Vossa Senhoria acabou de faltar com a verdade. Almoço ou jantar, a pergunta do relator foi: o senhor tinha intimidade ou não com o nome proposto? Vossa Senhoria jantou ou não? Teve alguma comunhão de mesa com os personagens? E Vossa Senhoria disse mais de uma vez que não. Senadora, isso é faltar com a verdade. Vossa Senhoria não tem um HC para mentir nessa CPI. Não. Diante da fala de Simone Tebet, o presidente do Instituto Força Brasil negou que estivesse mentindo. Elcio Bruno fez uma provocação e os senadores reagiram. Eu fui convocado a essa CPI por conta de ter participado supostamente de um jantar no dia 25 de fevereiro, quando se falou... Não é verdade também. Não é isso também. Não é verdade também. Estou esclarecendo, a razão de vossa convocação aqui é eventual tráfico de influência seu para a realização dessa reunião dia 12 de março, em que existia um contexto de propina de $1 por vacina, e que poderia até ser mais. A razão é esta, só para ficar claro as razões de convocação de Vossa Senhoria a esta comissão parlamentar de inquérito. Nesta quarta-feira, a CPI recebe Jailton Batista, representante da indústria farmacêutica Vitalmedic, fabricante da ivermectina. Em relatório enviado à CPI, a empresa afirma que as vendas do medicamento saltaram de 24,6 milhões de comprimidos em 2019 para 297,5 milhões em 2020, um crescimento acima de 1.100%. O preço médio da caixa com 500 comprimidos subiu de R$ 73 para R$ 240. De Brasília, Levi Guimarães.